Salmos, número 24, versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. É um salmo de Davi, e ele declara aqui a vinda do Rei da Glória. Nós vamos ler juntos, em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, vós, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Ó Senhor, estamos aqui neste momento, diante da sua santidade divina e diante este evangelho lido, esta palavra lida. A minha oração agora é para que o teu Espírito Santo venha mover os nossos corações. Prepare, Senhor, o nosso coração para receber de ti sua palavra. Que nós possamos estar unidos em uma só unidade de espírito. Precisamos de ti, precisamos do Senhor. Que nós possamos ter uma fiel interpretação deste texto, e assim nós nos rendemos e desejamos estar no centro da tua vontade, e a sua vontade para este momento é que nós possamos compreender a palavra, aplicando sobre a nossa vida, e que o teu Espírito Santo venha dar um fiel crescimento. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é um salmo de Davi, ele faz parte do primeiro livro do Saltério. É um salmo maravilhoso, um salmo messiânico, é um salmo maravilhoso que aponta para a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado e é o que chamamos aqui de ascensão. Ascensão é alguém que ascendeu-se, alguém que foi levado, é alguém que subiu, que retornou de onde veio. O que chamamos de trilogia. Este salmo começa no salmo de número 22, começa com Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. As falas de Jesus, irmãos, momentos antes da sua morte de cruz. Nós conhecemos os Salmos 23, que é o Senhor sendo declarado agora como sumo pastor, agora já, irmão, respirou, ou melhor, entregou o seu espírito, rendeu o espírito ao Senhor. Então ali ele é declarado como sumo pastor, já aquele que deu a vida pelas ovelhas, Salmos 23. E agora no Salmos 24, é Jesus agora glorioso, ressurreto, e agora está voltando para a glória do Pai. Jesus agora está adentrando no santuário do Senhor, agora Jesus está subindo ao santo monte do Senhor. Por isso aqui o salmista faz claro, irmãos, em dizer, e faz questão de dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Uma pergunta: quem pode subir, irmãos? Nenhum de nós. Nós somos pecadores, nós falhamos, o nosso coração não é puro, nós erramos diante do Senhor,
mesmo reconhecendo que nós pecamos, mesmo reconhecendo que nós erramos diante do Senhor, sem a justiça de Cristo, irmãos, ou melhor dizendo, para que você possa entender mais perfeitamente, sem Jesus, ninguém achega ao Senhor, porque Ele mesmo disse: eu sou o único caminho. Louvado seja Deus. Então, se nós hoje falamos com o Senhor e sermos recebidos no monte do Senhor, é estando na presença de Deus, é dirigir palavras ao Senhor. Então aqui deixa bem claro, irmãos, que a única pessoa, o único ser, o único que pode estar diante do Senhor e subir, tocar no Monte Santo do Senhor, que é só Jesus, porque o único que permaneceu, irmãos, puro, de mãos limpas. As nossas mãos não são limpas, irmãos, não. Mesmo sendo justificado por Cristo, em Cristo, as nossas mãos, sim. Se você perguntou, irmão, mesmo nós sendo justificados em Cristo, nós somos vencedores em Cristo, mas tem a pessoa de Cristo antes de nós. Se somos justificados, é porque alguém nos justificou. Logo, as nossas mãos não são limpas. O meu eu é morto. Seu eu é morto, mas aqui está dizendo que a mão deste que subiu, aquele que foi ter no monte do Senhor, eram limpas. Não só limpas, mas está dizendo no versículo de número 4 da parte C, no versículo número 4 da parte B, está dizendo que o coração é puro. Nós não, nós já nascemos impuros. Paulo vai dizer que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus e carecem de arrependimento. Então, nós já nascemos com isso no nosso coração, irmãos. Já está em nós a queda. O homem já nasce caído, ou seja, já nasce violados. Aqui a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, segundo a palavra de Deus, que o coração de quem estava lá é puro, nunca foi violado. Ele desceu sem pecado, permaneceu sem pecado e voltou. Ele, sendo santo, se fez pecado, tomou para ele os nossos pecados. Então aqui é claro, irmãos, e é na parte B, C, melhor dizendo, que não entrega a sua alma à falsidade. Jesus nunca foi falso, sempre verdadeiro. Ele é a própria palavra de Deus, a palavra da verdade. Ele é o verbo, e a palavra verbo aqui é palavra, essa expressão, que significa verbo? Palavra. Ele, caminho, verdade e vida. Então não é eu, não é você aqui. Essa pessoa que está subindo ao Monte Santo do Senhor é o próprio Cristo da glória, está retornando à glória do Pai após ressurreto e glorificado. Agora o Espírito Santo, irmãos, ressuscitou Jesus para que ele ascendesse ao céu, fosse elevado ao céu e entrasse e tomasse o lugar dele, que é assentar-se à destra de Deus Pai. E esse mesmo versículo, nós já vamos entrar na explanação da palavra um pouco mais profundamente, para que os irmãos entendam de quem nós estamos falando aqui, de quem esse salmo está dizendo, literalmente, de quem está dizendo. Vejamos, para confirmar a última fala deste atributo de Jesus Cristo, como ele está diante dos anjos, ao trono da graça. Vai terminar no versículo 4, na parte D, dizendo assim que nem jura dolosamente, ou seja, sinceridade. Não faz com intenção de afligir, não se livra de um problema acusando e deixando para o outro, mas assume a responsabilidade, assume, eu vim para esta missão, eu tomei o pecado de vocês para mim e vou pagar na cruz. Não é alguém que se afugenta, não é alguém que vira as costas, mas é alguém que assume, é alguém que paga pelos pecados, é alguém que entra no lugar do outro, nem que isso lhe custe a vida. É Jesus. Este salmo está apontando literalmente para a entrada do Rei da Glória nos portais eternos, lá na Nova Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Salmos 24, então, irmãos, é provavelmente um salmo processional. O que é isso, processional? É algo usado quando a Arca da Aliança entrava em Jerusalém, ou num templo, as portas e os portões da cidade ou do santuário, quando esta arca, que acreditavam que naquela época a presença de Deus, o próprio Deus estava ali em sua presença, então havia uma grande comemoração.
A arca da aliança, carregando nela, acreditava-se, tendo esta fé, que a presença do Senhor estava ali. Então havia uma grande comemoração, havia uma grande celebração, havia muito respeito. E quando ela entrava ou no templo, ou no portão, ou entrava em uma cidade, ou no santuário, as pessoas manifestavam alegria, e era uma grande celebração, era um grande culto. Então o salmo aqui, nessa estrutura dramática, o salmo tem um formato de um diálogo, uma conversa. É uma espécie de anjos falando entre si. Eles estão conversando e tentando entender o que está acontecendo naquele ambiente. E nós ouvimos uma voz que ordena que as portas se abram. Outra voz que pergunta: quem é o Rei da Glória? Louvado seja Deus. A primeira responde, identificando: é o Senhor, louvado seja Deus. Então aqui tem um diálogo. É alguém que do outro lado pergunta: olha, quem é ele? Alguém responde: é o Senhor. Então abram as portas, ele está glorioso, triunfante, ressurreto, cheio de glória. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Oh, aleluia. Irmãos, identificando quem é que está entrando ali. Oh, aleluia. O Rei da Glória que entra é a última instância, é o Senhor Jesus Cristo, vitorioso sobre a morte, exaltado à destra de Deus Pai, que virá novamente em glória para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Mas eu quero dizer a você que Ele já está aqui esta noite. Ele quer visitar o teu coração, tocar em você, transformar você, regenerar você, e depois receber em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. É um salmo cristocêntrico que chamamos, messiânico. É uma fala, conversa dos anjos, louvado seja Deus. O rei, irmãos, aqui, quando nós vemos esta última fala, esta conexão deste salmo como sendo um cristocêntrico, o Rei da Glória aqui é que entra, é a última instância. Agora acabou, ele está retornando para a glória do Pai. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Agora ele tem acesso à glória do Pai. Agora ele tem acesso às entradas eternas. Agora ele tem acesso ao Monte Santo do Senhor. Não que o teve, não que antes não teve, entenda bem, mas ele veio fazer, cumpriu sua missão, fez o que tinha que fazer, salvou a muitos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou mortos, ele devolveu vida àqueles que estavam mortos, ele deu vista ao cego, fez o mudo voltar a falar, ou o mudo falar, curou os enfermos, irmãos, e agora, depois de morto, ele mostrou-se para que ele veio, todos viram de fato a sua missão, e agora está retornando da onde ele veio, glorioso, ressurreto. O rei entrou em Jerusalém e quer entrar também em nosso coração. Ele bate a sua porta, ele bate a porta do meu coração. A pergunta é: será que nós abriremos para ele hoje? Será que você está disposto a abrir o coração para Jesus? Porque ele está aqui dizendo que ele quer morar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer habitar em você, quer reinar sobre sua vida, quer cuidar de você, transformar você, regenerar você. Ele já te justificou na cruz e hoje ele quer transformar você dia a dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, que maravilha, louvado seja Deus. E este salmo, queridos, o Espírito Santo de Deus, irmãos, amigos, amigas que aqui estão, o salmista Davi, claramente pelo Espírito Santo, tomado pelo poder do Espírito Santo, ele está exemplificando aqui as cidades antigas que eram cercadas por muitos, e por muros, melhor dizendo, muros, portões, irmãos, e eram protegidas por portões gigantescos. E esses portais mencionados aqui, eles ficavam abertos em tempos de paz. Mas em tempos de luta, de guerra e de tribulações e de trincheiras, eles eram fechados para proteger os habitantes. Então, se tivesse tudo bem nas províncias do lado ali, nas províncias onde viviam outras pessoas por lá de fora, os portões ficavam abertos e entrava e saía quem bem quisesse. Mas quando tinha guerra, eles fechavam para proteger o próprio povo. Então, divisa e proteção e guarida e respeito era muros. E quando se fechava o portão, era um sinal de atenção. Fique para dentro, ninguém sai para fora. Bem, eram estruturas pesadíssimas e muitas vezes suspensas por cordas e correntes que podiam ser rapidamente baixadas em caso de ataque. Você deve ter visto isso muito em filme, né? Os portões ficam abertos, de repente, quando vê algum ataque, solta rapidinho a corda e aquilo desce e fecha e
e basicamente eles estão protegidos. Bem, quando um rei, agora vitorioso, se aproximava de uma cidade, um arauto lá na frente anunciava: o rei está vindo! E aí os sentinelas baixava, ou melhor dizendo, abria as portas ou fechasse. Dependia da situação que ele estava. Então vinha a ordem: abra os portões, o rei está chegando. E a cidade tinha duas opções: resistir à guerra ou guerrear. Resistir ali o rei que estava chegando ali ou guerrear com ele. E eram duas opções: ou abrir as portas e submeter-se ao governo de um rei vencedor. Por exemplo, o rei, vamos colocar o nome aí, Davi. Ele tinha entrado em uma cidade, em uma província, e ganhado a guerra. Aí ele vinha em outra província, essa daqui que não é dele. As portas estão abertas. Se fechasse a porta, era alguém que estava querendo brigar. Não tinha aberto mão daquela província para ele. Ou se mantivesse aberta, ele podia entrar e ali ele seria bem-vindo, não ia guerrear, ele tomava a cidade para ele e pronto. Era assim. Antigamente se fazia muito isso, para os irmãos entenderem. Bem, e o Salmos 24 aqui, ele captura esse momento dramático. Por isso nós conhecemos esse salmo como processional. O que significa? Provavelmente ele foi usado quando a arca aqui da aliança era símbolo da presença de Deus e era levada uma procissão para Jerusalém ou para o templo. E vozes proclamavam: levantai, ó porta, vossas cabeças, e levantai, vós entradas eternas. Os portões, eles deviam se abrir, porque o Rei da Glória, que era a presença do próprio Deus que estava naquela arca, ia entrar. Então, provavelmente, aconteceu este salmo numa leitura assim, numa leitura dramática, histórico assim. Quando então a arca estava chegando na cidade, eles proclamavam: entrai, ó, erguei a porta, a vossa cabeça. Então, rapidamente os reis levantavam as portas para que a presença de Deus dentro daquela arca, o Rei da Glória, entrasse. É assim que eles criam. Então, vem a pergunta: quem é este Rei da Glória? Informe-nos, quem é este Rei da Glória? E a resposta ecoava. E todos ouviam: é o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Então logo, este Salmos 24, ele celebra a majestade de Deus, entrando em sua própria cidade e aponta para aquele que é o verdadeiro Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. O Senhor Jesus Cristo. Aqui claramente está acontecendo isso, queridos. É quando essa arca está entrando, eles glorificavam a Deus. E quem é este Rei da Glória? E a resposta: o Senhor poderoso na guerra. E este aqui é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Oh, levantai, ó portas, o chamado para receber o Rei. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui era a preparação para a entrada do soberano. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Zacarias já tinha pregado isso: eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Justo aqui é aquele que promoveu a justiça, é aquele que pisou nesta terra, é aquele que venceu a morte e cobrou dela cadê seus aguilhões. E salvador, porque salvou. Louvado seja o nome do Senhor, porque tirou da condenação. Louvado seja Deus. E o salmo começa, irmãos, como uma ordem: levantai, ó portas, a vossa cabeça, levantai vós, ó entradas eternas. A linguagem aqui, irmãos, é poética e dramática. É uma palavra maravilhosa de poesia. Levantai, ó portas, a vossa cabeça, levantai, ó portais eternos, louvado seja Deus, ó entradas eternas, mas dramática. Ao mesmo tempo que são palavras bonitas, ecoadas, mas uma palavra que traz muito drama, preocupação. Quem está vindo aí? Alguém que fala: mas o que está acontecendo? Por que levantai as portas? O que está acontecendo? O que está chegando aí? Como se tivessem cabeças, irmãos, que precisam se levantar. E a ideia é que os portões comuns são baixos demais, pequenos demais para a grandeza do rei que está chegando, talvez em algum lugar que ainda mesmo assim o portão ficasse enroscado. E quem estava vindo agora era glorioso, era grande, era alguém poderoso e precisava que todos se levantassem, não só os portões, mas todos se levantassem e prestasse continência ao Rei poderoso, prestasse boas-vindas a quem que está chegando ali. Louvado seja Deus. E precisavam elevar para que ele pudesse entrar em toda a sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é claro, irmãos, o ponto aqui é claro: preparação é necessária. O Rei está
chegando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tudo deve estar pronto para recebê-lo. Os portões, eles devem se abrir, os obstáculos devem ser removidos, o caminho deve ser preparado. E nós sabemos que na cruz, através do sacrifício vicário de Cristo, nós fomos justificados, mas ainda estamos sendo transformados. A justificação já aconteceu, mas a santificação é um processo, é todos os dias. E nós precisamos entender que Jesus está voltando para nos buscar. Nós precisamos ter esse entendimento no coração. Nós vemos que os discípulos em Atos, irmãos, eles estão lá em Atos 1, se eu não me engano, e eles estão olhando o Senhor Jesus agora retornando à glória de Deus. É nesta mesma cena de Salmos 24. Ele está acendendo-se, a glória do Pai está retornando glorioso. E alguns dos que estavam ali olhando para o céu, apareceu a eles um anjo e disse: Galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Aquele que foi, da mesma maneira que foi, um dia voltará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquela época, Jesus estava entrando glorioso, como no Salmos 24, estava entrando ressurreto, mas agora a igreja está aguardando a segunda vinda de Jesus. A primeira, a profecia já aconteceu. João pregou que eu não tenho condição, aquele que veio, não sou eu, o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, mas virá aquele que será o verdadeiro, aquele que eu não tenho dignidade nem de desaltar ou desamarrar ou desconectar as sandálias dos teus pés, porque eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele veio, ele viveu nesta terra, ele pregou para muitos, foi rejeitado pelos seus, e então a palavra se estendeu aos gentios, e aqui estamos. Ele voltou de onde ele veio, mas hoje está sendo profetizado sua vinda. Poderá ser que ele venha hoje a mim, poderá ser que ele venha hoje a você, poderá que ele venha amanhã a nós. Então como estaremos? Esperando com os portais eternos abertos. Vem Jesus, Maranata, me buscar. Como estaremos nós diante do Senhor? Louvado seja Deus. Esse evento da volta de Jesus em Salmos 24, este evento lá de Atos que Jesus voltou ressurreto para a glória de Deus, já aconteceu. Essa profecia já aconteceu. Mas existe uma profecia que ainda não se cumpriu, a volta de Jesus. Se hoje nós temos então essa profecia pregada, ele foi e nos enviou o teu Espírito Santo Consolador, que está nos guiando em toda a verdade. Esse processo de santificação, ao término dele, o Senhor Jesus irá nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E então o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus vai ressuscitar a mim e a você também. A pergunta que ecoa no nosso coração: será que ele ainda habita em nós? Será que esse Espírito Santo ainda está no nosso coração? Será que a palavra do Senhor ainda queima a nossa alma? Será que o fogo do altar ainda está aceso? Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus reina. Louvado seja Deus. E hoje ele é o advogado, hoje ele é o intercessor, amanhã será juiz de todos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como estamos? Será que nós estamos preparados para receber o Senhor Jesus? Será que o nosso coração está aberto para receber o convite? Vinde, louvado seja Deus, entrai para o gozo do teu Senhor. Será que o meu chamado hoje com Jesus pode acontecer? Como estamos, queridos? Como está o nosso coração diante do Senhor? Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Aqui, irmãos, é claro, a preocupação é necessária, o rei está voltando, ele está chegando, e tudo deve estar pronto para recebê-lo. Os portões devem se abrir, os obstáculos devem ser removidos, o caminho deve ser preparado. E quando o Senhor Jesus ele entrou em Jerusalém, num domingo de Ramos, o povo clamou: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Está lá em Lucas, na referência Lucas 19, 38. Era somente um cumprimento parcial, irmãos, desta esperança, mas a entrada definitiva do Rei da Glória ainda está por vir, quando ele voltar em poder e em majestade. Ele já ascendeu-se ao céu. Essa promessa que nos enviaria o seu Filho, o Consolador, que ele se entregaria aos homens pelos nossos pecados,
e voltaria com a sua missão cumprida. Salmos 24, dentre outros também, aponta para a ressuscitação de Cristo, sua ressurreição, melhor dizendo, e a sua entrada triunfal em Jerusalém, como acabamos de ler aqui. Entrada triunfal em Jerusalém celeste, na glória do Pai. Mas agora a igreja está aguardando a volta de Jesus. E ela deve ser profetizada, pregada, anunciada. Nós precisamos estar com o nosso coração preparado, mas não é o nosso esforço, irmãos. O chamado permanece. Preparemo-nos. Abrimos os portões. O rei está vindo, irmãos. Eu não sei se você está preparado ou não para receber o rei. A pergunta ecoa a mim e a você. Será que nós estamos preparados para receber a volta do rei? Será que há portões fechados em nossa vida que precisam se abrir? Porque ele quer entrar. Esse salmo não está dizendo de coisa material, irmãos. Esse salmo é messiânico de ponta a ponta. Fala só de Jesus, sua volta. Fala da sua ascensão e do seu retorno para a igreja agora. Ele sai do histórico para o literal, contemporâneo, dia de hoje. Como nós estamos diante do Senhor, irmãos? O Senhor quer entrar, mas a preparação aqui é a nossa responsabilidade. Não, irmão, é trabalho do Espírito Santo. Primeiro passo é nós que damos, de aceitar ou rejeitar a graça. O convite está feito. Isso é graça. O convite de Jesus a mim, a você, para abrir o coração, é graça. Convite. Então hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não faça mais isso, não. Talvez você era um religioso, está ouvindo a palavra há muito tempo e está esperando tomar uma decisão para abrir mão da sua religiosidade. Esse é o momento. Eu fiz isso. E quando eu percebi, irmãos, que os meus olhos estavam se abrindo para o verdadeiro e genuíno evangelho, a minha família foi a primeira a se manifestar contra. Por quê? Porque nós estávamos unidos no mesmo entendimento espiritual, aonde o homem é o centro, aonde a minha vontade é o centro, aonde o meu desejo, o meu sonho, Deus iria cumprir todos os desejos do meu coração. E eu não via, irmãos, com os olhos da carne, como eu estava longe do Senhor, mas a graça de Deus se manifestou a mim quando eu ouvi falar de Jesus. Então, assim, eu precisava dar o primeiro passo. Quando alguém disse para mim, abra a tua Bíblia em Isaías 52, agora leia 53, eu fui lendo, irmãos. Mas não adianta nada só ler, não adianta nada fé sem obra, é morta, não tem atitude, você precisa dar seu primeiro passo. Prefira não pela religião. A Bíblia diz assim por Jesus, que aquele que aceitar e ficar do lado do pai e a mãe, decidir escolher pelos filhos, não é digno de ter, ó Deus, o próprio Cristo. Não está dizendo para você abandonar o pai e a mãe, não é disso, irmãos. Mas está dizendo assim, para nós não vivermos agarrados na tradição, ficarmos, irmãos, amarrados no tradicionalismo. Se eu decidir pelo verdadeiro evangelho, se eu decidir pela palavra de Cristo, se eu decidir em salvar a minha vida, entregando-se ao Senhor, a minha família vai virar as costas para mim, os irmãos não vão mais me visitar. Irmãos, irmãos, há muito tempo, há quase 7 anos, aonde eu ouvi o evangelho e aceitei o convite da salvação, vinde a mim. E eu falo para os irmãos, que irmãos, se eu recebi muito na minha casa, umas 3 visitas, nunca mais, perdi amigos, perdi parente, perdi muitas pessoas que eu amava, continuo amando. Mas decida hoje, o Senhor Jesus, Ele te amou incondicionalmente na cruz do Calvário, Ele quer salvar você, louvado seja Deus. Na cruz do Calvário foi expresso o amor pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele decidiu te amar, Ele amou de uma tal maneira que Ele decidiu ir para a cruz. Não, Jesus não decidiu te amar por causa da cruz, Ele decidiu te amar, e a cruz foi a consequência desse amor que Ele sentiu por
por você e sente e jamais deixará de te amar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não estou aqui para te convencer a fazer parte de uma instituição, eu não estou aqui para te convencer a fazer parte de uma igreja, mas eu estou aqui para pregoar: Jesus está voltando. Louvado seja o nome santo do Senhor, para dizer que Ele quer salvar você, assim como Ele me arrancou das garras do diabo, assim como Ele me arrancou das garras da religião, assim como Ele me arrancou da garra de uma denominação, de uma instituição, das minhas obras, e colocou diante de mim da santidade de Cristo. Eu vi a situação, a imundície que eu estava, destituído da tua glória, afastado da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Ele quer fazer em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer fazer em você a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo processo, a mesma limpeza, a mesma transformação. Basta você aceitar o convite da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde, louvado seja Deus. Bem, a pergunta que ecoa no versículo de número 8 da parte A e no versículo 10 da parte A é essa: quem é o Rei da Glória? Mas essa pergunta, ela exige uma resposta, não um silêncio, mas uma resposta. Conhecer a identidade do Rei é essencial para o cristão. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É justamente isso que Jesus está dizendo. Se você não conhece a verdade é o verbo, e o verbo é Jesus, você não conhece a libertação. Você continua algemada, algemado. Você continua sendo escravo do pecado, da religião, da legalidade, do legalismo. Mas quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo, Ele se revelando a nós através da palavra, as Escrituras, o Evangelho, o Espírito Santo nos conduzindo em segurança, nós conhecemos a identidade do Rei. Aqui ecoa uma pergunta: por que o Senhor é bom para nós? Por que Deus é bom? Por que nós o adoramos? Por que nós o louvamos? Por que nós o glorificamos? Por que nós sentimos prazer quando ouvimos uma mensagem do Evangelho cristocêntrica como essa? Por que a nossa alma é como a corça que suspira pelas águas, ela anela pela presença do Senhor? Por que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente nas angústias, na tribulação? Se a sua resposta é: irmão, é porque Ele me ajuda, é porque Ele me abençoa, é porque Ele abre portas para mim, é porque Ele curou o meu filho, é porque Ele me deu um casamento, fez eu gerar, sou pai, sou mãe. Eu quero dizer a você, meu caro irmão, minha cara irmã, você está errada, você está errado. Essa resposta só mostra quem você é, a situação que você está. Você não conhece quem é o Rei da Glória, simples assim. Você não sabe quem é Ele. Se você passou a sua vida inteira achando que Jesus morreu na cruz para que você tivesse acesso a alguém que te ajudasse, alguém que estivesse pronto a ouvir uma oração, um choro seu e só servisse para enxugar sua lágrima, você está enganada, meu irmão. Te enganaram, minha irmã. Você não conhece quem é o Rei da Glória, mas eu quero dizer a você quem é Ele. Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Este é Ele, o teu Salvador. Ele é bom porque Ele morreu pelos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te trouxe vida quando você e eu merecíamos morte. Ele trouxe esperança a mim e a você quando nós merecíamos ser esquecidos. Ele lembrou de mim e de você quando nós merecíamos ser deixado de lado. Ele nos levantou quando nós merecíamos ter deixado deitado, abandonado e esquecido, mas Ele decidiu nos procurar até nos encontrar. Por isso Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Tão claro e límpido não tem melhor, irmãos.
Isso é o evangelho da graça. É o evangelho genuíno. Jesus está salvando vidas aqui. Jesus está salvando almas aqui. Jesus está tocando em corações aqui esta noite. Gente incrédula, religiosa, religioso. Deus está abrindo os olhos. O Espírito de Deus está trabalhando no coração de muitos aqui esta noite. Oh, aleluia, celebremos-nos, regozijemos no Senhor. Louvado seja Deus. Neste exato momento, os anjos fazem festa no céu, porque tem pecadores arrependidos, arrependendo de seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E é esta a intenção do verdadeiro evangelho: confrontar-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Lá dentro dos portões ecoavam uma pergunta: quem é este Rei da Glória? E este salmo, irmãos, é também a estrutura diálogo. Uma voz que ordena que os portões se abram. Outra voz, talvez, os guardas dos portões pergunta: quem é esse que está exigindo a entrada? Quem tem autoridade para ordenar que as portas do eterno se levantam? É como se fossem os sentinelas ouvindo alguém: abra as portas, levantai as portas. Mas o sentinela: quem é este que ordena? Por que nós temos que abrir as portas? Por que nós temos que preparar o caminho? Quem é este? Quem é este que está entrando? E esta pergunta, ela ecoa através da história. Oh, aleluia! Quem é Jesus? Quem é o Rei da Glória? A pergunta não é de ignorância, mas de proclamação. É uma oportunidade para eu e você declararmos a gloriosidade de um Rei soberano. Hoje o Espírito Santo pergunta à igreja, a mim e a você: você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é o teu Salvador? Você conhece aquele que deu a vida por você? Você sabe por que o sangue de Jesus foi vertido na cruz e qual o sentido disso, o significado disso? Você ao menos sabe se você é digno ou não de participar de uma ceia, o que significa a ceia do Senhor? Você sabe a necessidade de aceitar o convite da graça? Vinde a mim, você está cansada, cansado, oprimido, eu vou aliviar você, perdoar você, transformar você, regenerar você. Eu já justifiquei na cruz e agora no final da tua vida eu quero glorificar você. Será que nós sabemos? Oh, aleluia! Se a resposta é não, você precisa examinar as Escrituras. Você precisa orar para que você ouça Jesus te chamando. Conhecer a Jesus é conhecer a essência da vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque aquele que nele crê, irmãos, não perece, mas vive. Aquele que nele crê passa da morte para a vida. E uma vida terrena, não. Uma vida cotidiana, não. Vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então conheça Jesus. Você precisa conhecê-lo. Não adianta nada falar no nome. Não adianta nada ouvir pregações de Jesus e profecias e você: eu creio em nome de Jesus, eu tomo posse em nome de Jesus. Mas você conhece quem é Ele? Você sabe de quem você está falando? Tem muito crente que não sabe, irmãos. Estão há anos repetindo aquilo que ouviram de alguém. E esta pergunta, ela ecoa através da história: quem é Jesus? Você se lembra quando os discípulos estavam na tempestade? Quem é este que até os ventos, as tempestades, o mar se acalma diante do seu mandado? Quem é este? Pilatos perguntou: que farei de Jesus, chamado Cristo? Eu não sei quem é esse homem. A resposta a esta pergunta destina, ou melhor, responde e nos determina o nosso destino. Se pergunta a você quem é Jesus, você não sabe responder direito, seu destino está incerto ainda. Você não sabe para onde você está indo, você só está caminhando, seguindo alguém, não Jesus. O primeiro passo para seguir Jesus, para servir, é negar a si mesmo. É abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho. Louvado seja Deus. É esta pergunta que determina destinos. Quem você diz quem é Ele? O que eu digo quem é Jesus? Pedro confessou: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Tomé declarou: Senhor meu, Deus meu, louvado seja o nome do Senhor. Tomé não quis uma fé emprestada, ele quis ver quem era Jesus.
E após tocar em suas feridas, em sua chaga, Senhor meu, Deus meu, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o daquele que veio, o nome dele é Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. Então, um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Mas a pergunta é, quem é o Rei da Glória? Durma com isso hoje, e você receberá uma resposta universal. E todo joelho se dobrará. Quem é Jesus para você? A pergunta exige uma resposta pessoal. Não basta saber como aquele que os outros dizem quem é. É Ele. Você precisa confessar, é a Ele. Ele é o meu Senhor, meu Rei. Se você nunca confessou os seus pecados, ou se você acha que agora você só tem erros e falhas, eu quero informar a você que você está completamente enganado. O mal está dentro de nós. O homem está destituído da glória de Deus. Eu ainda estou destituído da glória de Deus. Talvez você não percebeu, mas o Cristo que vive em mim me justificou na cruz. Hoje não são minhas obras que me asseguram de salvação, não é o meu esforço. Mas a partir do momento que eu entendi que eu estou morto, eu estou como um zumbi de pé aqui, mas o que me sustenta é a palavra. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, a lâmpada que me guia é a palavra, o Espírito que me move é o Espírito Santo, a vida que está em mim é a vida de Cristo. Então eu entendi, Senhor, se o Senhor vive em mim, eu vivo para o Senhor, eu vivo para a tua glória, eu exalto o teu nome, eu prego sobre o Senhor, eu digo quanto tu és maravilhoso, louvado seja Deus, glorioso, príncipe da paz, louvado seja Deus. A minha oração é para que você esta noite possa abrir o seu coração e assim como eu e milhares de que ainda são os remanescentes que amam a Deus sobre todas as coisas, possa estar no seu coração um arrependimento genuíno. Não é simplesmente dizer agora eu tudo sei, estou bom e não, olhe para você, arranque de dentro do teu coração aquele pecado tão pequenininho que está escondido, que você não consegue nem lembrar dele, mas que Jesus está vendo. E você sabe disso. Arranque ele e diz, está aqui Jesus, está aqui o meu pecado. Eu quero confessar, eu não sou digno do Senhor, mas pela tua graça, salva-me, louvado seja Deus, perdoa-me, transforma-me, redima-me e me receba em sua glória, louvado seja o nome do santo do Senhor. Faça isso agora mesmo. Nós vamos orar, este é o momento, louvado seja Deus, reconcilie-se com o Senhor Jesus, entregue sua vida a Cristo, descansa nele e ele pelo teu Espírito Santo vai assegurar você de sua salvação. Esta é a mensagem, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre, amém. Vamos orar.